Souza Freitas, eu sou professor de balé clássico e criador deste canal, o Personas da Dança, que tem como objetivo o registro de pessoas que ajudam a construir a história da dança no Brasil e no mundo. O canal Personas da Dança existe dentro do YouTube, as entrevistas acontecem, ao menos por enquanto, no Instagram, ao vivo. E se você ainda não conhece o canal, eu lhe convido a conhecê-lo. E se você gostar, eu peço que você, por favor, se inscreva, curta, compartilhe, porque é a sua participação que pode garantir longa vida ao Personas da Dança. Hoje eu tenho o prazer de conversar com Marina Tessarim, uma bailarina do Teatro Municipal do Rio de Janeiro, futura historiadora, e que vem trilhando um caminho muito especial dentro da dança, porque ela começa a dar uma contribuição para a dança que vai além dos saltos, das piruetas, dos pliés. A Marina Tessarim é coautora, junto a Paulo Melgaço, que é vice-diretor da Escola de Danças Maria Helena, de um livro sobre uma outra bailarina, Áurea Hammerli, primeira bailarina. Então vamos conversar com Marina Tessarim sobre a carreira que ela tem, que ela vem desenvolvendo como bailarina, e dessa contribuição maravilhosa que ela começa a dar para a dança. Marina Tessarim, vou mandar o convite para você, ela já está aqui. Aqui. Dentro de alguns segundos estaremos aqui com Marina Tessarim. Marina? Oi. Olá, querida, tudo bem? Tudo bem. Seja bem-vinda, muito obrigado por ter aceito o convite do Personas da Dança. Um prazer falar com você. Imagina, eu que agradeço o convite. Imagina. Marina, por que esse convite surgiu? Porque você é coautora de um livro, de um e-book sobre uma outra bailarina, e isso mostra a contribuição que você vem dando para a dança, que vem muito além do que você pode fazer como bailarina. Isso é muito importante porque a dança precisa de pessoas como você, que tem essa iniciativa, esse destemor de ir além da sala de aula e do palco. Parabéns, viu? Muito obrigada, fico muito feliz. Querida, mas vamos começar lá de trás, que não é tão de trás assim, porque eu sou muito nova, do seu início. Por que você começou a dançar? Bom, é uma pergunta difícil de responder, porque foi tão nova, né, como você disse. Eu comecei a dançar com 4 anos. Minha mãe disse que eu cheguei para ela, simplesmente falei que queria fazer balé. Não sei de onde eu tirei a ideia, não tinha ninguém na família que fazia, ou alguém que tivesse me indicado. Mas eu sempre foi uma vontade em mim, assim, eu acho que eu pedi até antes de ter idade para poder começar a fazer. E aí, quando ela me inscreveu, foi paixão à primeira vista, assim, né? Eu sou do interior de São Paulo, então eu comecei a fazer balé lá. O nome da minha cidade é Descalvado. A minha escola se chamava Corpo em Movimento. E aí, assim, a minha mãe disse que no primeiro dia ela me levou, ela pensou, nossa, mas ela é tão nova, será que ela vai gostar, né? Se ela vai se adaptar. Mas aí ela disse que logo depois da primeira aula, a professora já chegou para ela e falou assim, você que é a mãe da Marina, nossa, ela se deu tão bem, eu acho que ela vai continuar. Aí que minha mãe foi comprar minhas coisinhas e aí eu segui, desde então eu nunca parei. Eu acho que eu era uma criança assim mais quieta, mas ainda sou um pouco tímida às vezes. Então a arte sempre foi um jeito de me expressar. Sempre foi onde eu pude ser eu mesma, assim, sempre foi o que me fez feliz, e desde os meus 4 anos eu nunca parei, fui seguindo, mudei de cidade por conta disso, enfim. Para mim o balé é praticamente falar da minha vida, assim, não tem separado, desde que eu me lembro que a gente faz balé. É uma história muito bonita e muito importante isso de você ter mudado de cidade, mas eu queria falar que entrou um fã seu aqui dizendo que você é a melhor bailarina do mundo. Quem é esse rapaz? É o Iago Herstein, né? E a bailarina mais dedicada e disciplinada que eu conheço, Macoel. Isso, essa é minha tia. Então, mas é muito bom ter essas pessoas queridas assim incentivando. E aí, a gente está vendo aqui, né, pela presença da sua tia, como você é incentivada. Você, muito nova, mudou de cidade
para se dedicar à dança. Você teve esse desejo de se tornar profissional muito cedo, então? Sim, como você disse, com 15 anos eu vim para o Rio de Janeiro, né? E eu acho que, como você disse, como a gente está vendo pelos comentários, muito foi pelo incentivo da minha família. Apesar Aham, de, assim, a gente ser de uma cidade pequena, eu não tinha muita noção do que era ser uma bailarina profissional, mas eu sabia que eu queria trabalhar com dança. Então, minha família sempre se prontificou, assim, eu ia tentar fazer curso em algum lugar, eles me levavam, meus avós, meus pais, eles sempre foram, assim, muito fechados comigo para que eu pudesse conquistar, assim, mesmo sem saber para onde me levar ao certo. Tudo que eu falava, eles topavam e até então eu tinha esse desejo de me profissionalizar e assim, eu via, né, a necessidade de talvez ir para uma cidade maior. E aí surgiu a oportunidade de vir para o Rio de Janeiro, eu vim para cá com 15 anos, que foi quando surgiu uma oportunidade, e aí eu lembro que eu era novinha assim, né, e aí aham. minha mãe falou, nossa, mas se der tudo certo, você vai querer ficar no Rio, vai querer ir embora, né? E aí eu falei, mãe, mas lógico, a gente está tentando tantas vezes. Eu acho que eu tive uma coragem até por ser mais nova, assim, mas é porque eu queria tanto que não fazia sentido voltar atrás, né? Que quando eu pude, eu sempre vou tentando agarrar as oportunidades que aparecem. É a paixão, né? Olha só, Pedro Tessarinho dizendo que é a melhor que tem, que é fã É também. meu Seu irmão. isso. Então, você é muito novinha, já era o balé clássico que te atraía, ou qualquer dança te atraía? Olha, eu sempre tive uma paixão maior pelo balé clássico. Depois que eu fui ficando mais velha, que aí eu fui desenvolvendo, né? Porque é importante ter essa versatilidade, né? Um pouco do contemporâneo, um pouco de outros estilos de dança. É. Mas eu sempre gostei muito de balé clássico, assim, para praticar mesmo foi onde eu comecei e é onde eu estou até hoje. Então, para mim é a minha área preferida, assim. Uhum. E você acabou indo para a escola Maria Oleniva, que é uma escola vinculada, que pertence ao Estado, né, do Rio de Janeiro, vinculada ao Teatro Municipal do Rio. Como é que foi se deparar com aquele teatro que é grande, né, para os moldes brasileiros, é tão bonito? Como é que aquilo mexeu com o seu coração? Nossa, assim, mexeu demais. Quando eu vi o meu nome aprovado lá na lista da escola, assim, foi como se meu coração fosse explodir, porque na verdade era algo que eu nem imaginava. Quando eu era mais nova, assim, eu nem era do Rio, né? Então eu não tinha nem noção do quão grande era o Teatro Municipal. Comecei a ter noção quando eu cheguei lá, assim, para fazer a prova e tudo mais. E a escola de dança eu acho que foi primordial no meu caminho, porque eu fiz só os 3 últimos anos técnicos, né? Não entrei porque algumas meninas entram desde os 8 anos, né? Eu Uhum. entrei já tinha 16, 17. Mas assim, foi primordial, porque às vezes eu acho até que as meninas, às vezes, que entram mais novinhas, não têm a dimensão, porque ainda não tem essa noção da onde estão, né? Porque eu vi os bailarinos do teatro, né, da companhia profissional, passarem pelos corredores e eu ficava com aquele olho brilhando, assim. No ano que eu entrei para a escola de dança, a escola estava comemorando 90 anos. E aí a gente fez uma remontagem de Le Sylphide, que foi um dos primeiros balés a ser dançado ali, né, pelo corpo de baile, que ainda não era distinto da escola. E aí eu fiquei pensando, nossa, eu tô aprendendo com a pessoa que aprendeu com a pessoa lá de trás, que dançou, já dançou esse balé. E aí, assim, aquele teatro enorme, aquele palco, né, a vista de quem está na plateia já é muito linda, de quem está no palco, então eu acho que é mais linda ainda. E eu lembro de sentir, assim, me arrepiava toda de poder dançar lá. Aí passava, assim, nomes da dança no corredor, passava na Botafogo, Cecília Kersh, e eu ficava, gente, eu tô do lado dessas pessoas mesmo, eu tô passando pelo caminho que essas pessoas passaram, então eu acho, e assim, eu tive aula com professores excelentíssimos, assim, que aí eu fui aprendendo o que realmente é
ser uma bailarina profissional. A gente. Porque uma coisa é você saber balé e outra coisa é você saber se comportar em uma companhia, saber seguir um corpo de baile, que muitas vezes em outras escolas a gente não tem essa oportunidade de aprender, né? A gente ensaia coreografias separadas, mas às vezes remontar uma grande obra, é... aprender sobre hierarquia e entender a história do teatro também, que a gente aprende lá nas disciplinas extracurriculares, que tem história da dança, tem música. Isso tudo foi muito importante. Eu acho que ali foi onde eu criei base para conseguir seguir, né? Que aí eu comecei a ter mais referência, o senso das coisas mesmo. E assim, para quem dançava lá em Descalvado, que é a minha cidade, que não tem nem teatro, a gente dançava no final de ano no ginásio de esporte da cidade. Dançar no palco do Teatro Municipal é para beijar o chão, assim, né? Um chão sagrado mesmo. Eu fico muito, muito feliz de poder ter chegado até aqui. É. De Descalvado para o Rio foi um enorme grande GT, né? Foi. Marina, assim, você estava começando, essas pessoas que você conhecia de nome pela imprensa, desde a sua infância, essas pessoas eram suas colegas de profissão, a partir de colegas de companhia, a partir de um determinado momento. No dia a dia, o que foi que você aprendeu com essas pessoas que já eram veteranos? Tem a questão do encantamento, mas a partir de um determinado momento é de profissional para profissional. Aí você começa a ver essas pessoas com outros olhos. O que você aprendeu com essas pessoas? Olha, eu acho que, primeiro, como você falou desse encantamento, né? Então, poder observar de perto tanto a técnica quanto o potencial artístico desses profissionais, eu acho que é uma virada de chave, assim. Então, Uhum. você pensar, não é só um Grand GT ou um pôr de bras simples, tudo carrega uma história. E é assim, você dançar na companhia que tem esse peso para o balé clássico no país, você vai dando mais importância para esses detalhes, sabe? Assim, em questão de balé clássico mesmo, de tradição, de remontagem, de balé de repertório e tudo mais. Mas em relação à personalidade, né? Não tanto a questão do ser bailarino das pessoas, do profissional, Uhum. eu acredito que eu vejo muita disciplina e resiliência, né? Eu acho que trabalhar com dança no Brasil é um desafio grande. São muitas pessoas que gostariam de estar lá e poucas que conseguem chegar, né? Então eu acho que observando assim eu via que quem ficava, né, quem conseguia construir a sua carreira, sempre eram as pessoas que tocavam, né, o público de maneira forte, que tinham a arte para si como algo muito precioso, mesmo que amavam de verdade o que faziam. Eu acho que colocar esse amor pelo que faz acima das coisas é muito importante. E a questão de ser profissional no sentido de saber o seu lugar, de saber quem está ali, respeitar quem está ali há mais tempo que você, abrir caminho para quem está chegando, e saber trabalhar em conjunto, ou essa questão de disciplina mesmo, de fazer todo dia, mesmo que esteja cansada ou independente de tudo, dar o máximo independente de qual papel estiver fazendo ou em que momento da vida estiver, sempre dar o seu máximo e ter essa consciência de que cada um tem a sua personalidade artística, o seu máximo de técnica, e Uhum. que tem seus pontos fortes e fracos. Eu acho que observando essas pessoas eu aprendi isso. Ah, olha, o Paulo Ulisses Freitas, que é meu xará, eu também sou Freitas, ele está dando os parabéns a você e pedindo que Deus lhe abençoe. Amém. É. Marina, e você é estudante de história hoje? Por quê? Olha, também foi uma coisa que a vida foi me levando. Além de gostar muito de balé, eu sempre gostei bastante de estudar. Eu fui incentivada sempre em casa também pela minha família, assim, a Uhum. seguir os estudos. Minha mãe é pedagoga, então, assim, ir para a escola sempre foi uma coisa boa para mim, positiva. E aí, quando eu fui chegando ali no ensino médio, eu sempre tive desejo de cursar uma faculdade mesmo, independente, assim, se fosse congregar ou não a minha carreira artística, eu tinha vontade de ter o estudo também, mesmo que se fosse em alguma área paralela.
E aí, ali no ensino médio, eu me interessava muito por ciências humanas, né? Pela parte de humanas, gostava de ler e tudo mais. E aí, eu acho que também, eu estava ali na escola de dança, né? No período também. E assim, abriu muito da minha visão ter aula de história da dança, porque aí eu já gostava muito de história, a que eu aprendia na escola regular. Aham. E chegou com o que eu adorava fazer, né? Que é dançar. E aí, quando eu falei, pô, a história da dança tá legal, eu tentei, né? Quando prestei vestibular, e fui aprovada na UERJ, na Universidade do Estado do Rio, né? E fui. E assim, adoro o meu curso também. Eu faço bacharelado e licenciatura, então, tanto o papel de historiador como de professora, né? Eu estou terminando aí essa formação. E eu acho que me interessa muito, assim, que o que se relativiza com a dança é essa questão da memória, da gente poder. Porque, assim, eu queria poder ter assistido todos os bailarinos do mundo que já dançaram ao vivo, assim, mas eu não posso. Eu acho que através da memória, do que a gente faz de reviver essas lembranças, a forma que a gente pode ter acesso a isso. Então, eu acredito que a história me encanta também dessa forma de permitir que a gente possa sentir, ter acesso, pensar sobre, desenvolver outras coisas, pensar no presente, né? Não só nas coisas que eu não pude ver, porque foram em tempos em que eu não poderia, mas nas coisas que acontecem no tempo que eu estou vivendo, eu acho tudo muito interessante. E aí, É, vamos parar lá. não, é muito importante. Eu queria, assim, para não perder aqui as pessoas que estão mandando mensagens para você, Márcia Tessarim dizendo que é muito orgulho, Isso é minha mãe. sua mãe, e o Pedro, seu irmão, né, assim, demonstrando o amor grande que tem por você. Maria Pasqualina da Silva, é nossa bailarina linda, parabéns, que Deus lhe ilumine. É, o Fá Lourenço, desculpa se eu errei o nome, Isso é muito meu primo, orgulho. Fabiano. Hã? Meu primo, Fabiano. A família toda está aqui, que bom. Tá todo mundo. É, isso Eles mesmo. sempre me apoiaram muito, estão sempre presentes. Isso, Messias Oliveira dizendo que é orgulho, enfim. A gente tem aqui, olha como as coisas são muito ligadas, né? Você falou do Brasil, que é muito difícil seguir carreira no Brasil, e aí você está fazendo história, registrando a história já de bailarinos. Primeiro, você nunca pensou em dançar fora? Olha, eu acho que eu já pensei quando eu estava Ah, ali na escola de dança, né, quando eu comecei a me profissionalizar, justamente porque era o que eu escutava muito, de que é muito difícil ter carreira aqui, que às vezes não é valorizado, que tem pouca opção de emprego, assim, como uhum, bailarino, né, profissional. aham, aham, Então eu pensava mais nesse sentido, mas eu nunca almejei, por exemplo, gostaria de ir para tal companhia internacional. Eu tinha vontade mesmo de, assim, de ficar por aqui. Lógico que se aparecesse oportunidades muito interessantes, eu não negaria nenhum convite para viver algo lá fora, mas eu acho que como eu pude, alguns caminhos foram se abrindo para mim aqui no Brasil, né? Dali aham, da escola de dança eu já pude ir estagiando com o corpo de baile, depois recebendo contratos, então eu fui emendando uma coisa da outra. E assim, me faz muito feliz dançar aqui. Poder aham. estar no meu país e poder viver de dança aqui. Então, enquanto eu puder fazer isso, eu estarei aqui. Então, e assim, dançar no Teatro Municipal também, né? É um templo das artes, é uma companhia muito importante para o balé clássico. E eu acho que assim, uma coisa também não anula a outra, né? Muitas pessoas fazem carreira internacional e trabalham aqui também. Então, e os dois têm um valor e um peso muito grande. É. E como é que você começou a unir aquilo que você estudava academicamente, que é história, com a história da dança? Porque você faz algumas palestras apresentando os balés, foi isso que eu entendi? Isso. E a gente vai entrar no e-book que você acabou de coescrever, né? Como é que você está unindo, então, a faculdade, a história tradicional com a história do balé? Então, na verdade, assim, eu nem tinha tanto essa pretensão, não imaginava tanto quando eu comecei a cursar história, assim, até porque era um pouco até difícil conciliar a faculdade com os horários do balé, né? Porque era uma rotina bem puxada. Mas, Aham, assim, como eu disse,
ter aprendido história da dança ali na escola foi uma ajudinha assim para eu pensar em fazer história. E aí eu acredito que tem um peso muito grande o incentivo que eu tive do meu professor de história da dança lá da escola, que é o Paulo Melgaço, acho que até vocês conhecem, né? Sim, sim. E desde que eu era aluna dele, já lá na escola, no começo da faculdade, ele já me convidava para, escreve um texto aqui para o blog da escola, ou antes mesmo de ser historiador, assim, né? Porque às vezes eles têm essa iniciativa de fazer entrevistas com bailarinos do teatro para contar para os alunos da escola. Então ele já Aham. me chamava e aí ele assim, sempre fala assim, você escreve bem, você devia fazer as coisas. E aí quando eu entrei para a faculdade de História, aí foi mais um motivo para ele continuar me chamando para fazer esse tipo de coisa depois de já formada. Então, a gente agora tem em alguns espetáculos, na verdade, em todos os espetáculos agora, a gente tem palestras antes das restas, tanto de balé clássico quanto de ópera, lá no teatro. E aí, muitas vezes, o tema da palestra é sobre o balé que vai ser dançado, ou algum aspecto do balé clássico, ou do estilo de dança que vai ser dançado. Então, como ele já sabia que eu tinha essa articulação de falar, de escrever também, de um conhecimento Aham. histórico, ele começou a me chamar para, às vezes eu palestrava, às vezes eu fazia a mediação de alguém. Eu já tinha participado de um capítulo de livro que ele escreveu como, assim, como bailarina da escola, né, falando da minha perspectiva. Então, ele sempre foi me convidando para esse tipo de coisa, até que no final do ano passado ele me convidou, como eu também já agreguei mais agora, né, que eu já estou mais para o fim do curso, ele me chamou para escrever esse livro sobre a Áurea Hammerli, né, que ela foi primeira bailarina lá do Teatro Municipal, justamente nessa intenção, né, de preservação da memória que o teatro teve de falar sobre os grandes nomes, né, que passaram por eles. Uhum. E aí para mim foi maravilhoso, né? Que aí eu tive acesso a todos, pude ter acesso a todos os programas de que ela dançou, assim, porque aí acaba entrelaçando não só a história dela, como do corpo de baile também, da época que ela dançava. E para mim estudar esse tipo de coisa, poder juntar a história e a dança, para mim foi maravilhoso. Assim, na própria faculdade mesmo, nem era assim não foi algo que eu explorei no sentido de ter feito alguma pesquisa, foram mais relacionados ao teatro mesmo do que lá dentro. Então, assim, acabou se tornando um vínculo. E aí, criando esse vínculo, para mim, foi incrível mesmo. É. Então, mas antes você recebeu o convite, hoje você ainda recebe esses convites, como do e-book, e está ali trabalhando. Você já gosta desse trabalho? Eu adoro. É. Para mim é um prazer, assim. Eu ainda, né, porque ainda estou dançando, né, então ainda continua sendo o meu trabalho preferido e a minha prioridade, mas justamente por ser a minha prioridade e por reconhecer que eu estou muito feliz podendo ser bailarina aqui no Brasil, que eu acredito que essa memória tenha que ser preservada, para que essa arte continue acontecendo, né? E que pessoas como eu também possam usufruir dela, seja dançando ou assistindo mesmo. Então, eu acho que poder não só contribuir dançando para a história, né? Como também escrevendo essa história é muito importante. É. Marina, esse canal Personas da Dança, ele vem recebendo pessoas que fazem dança no mundo inteiro. Eu venho entrevistando só bailarinos brasileiros, porque eu não tenho um inglês suficiente para um bate-papo como esse nosso, não é? E eu não quero passar vergonha, então só venho entrevistando brasileiros. E como tem pessoas trabalhando pela dança e como é importante registrar a história dessas pessoas, né? O que você vem fazendo agora, por exemplo, é maravilhoso. Você pretende estender isso? Começou pela Áurea Hammerli, vem outros por aí? Então, isso é tudo, depende de qual será a demanda, né? O livro da Aura eu fui convidada a fazer. Então, se houver demanda, eu acredito, eu poderia me expandir para vários lugares. Tem muitas pessoas incríveis que a gente poderia falar aqui no Brasil. E assim, eu até tenho pensado, né, em pesquisar um pouco. Eu até nem falaria muito sobre, porque eu estou escrevendo a monografia, né? E ela ainda não está completa, ainda precisa de aprovação de orientação e tudo mais. Mas eu queria tocar nesse assunto sobre
como a gente aprecia balé aqui no Brasil, né? O quanto que a gente tem apreço por esse tipo de arte. Isso me interessa muito, porque é uma É, arte muito rica e que assim, ela veio, né, de forma estrangeira e foi implantada aqui. E a gente criou um vínculo muito grande, né? E é uma arte muito antiga também, que mesmo assim a gente continua se interessando por ela e que muda a é. vida de muitas pessoas como mudou a minha. Então eu acho muito legal poder compreender esse tipo de questão. É muito importante, sim, porque cada registro que você faz, como por exemplo, esse e-book da Áurea, bailarinos jovens vão ter acesso a esse material e podem se inspirar a partir daí. Mas eu queria saber qual a diferença do e-book para um livro tradicional. A única diferença é o formato mesmo, ele não é impresso. Você só consegue acessar baixando o PDF, né? Ele está disponível no site do Teatro Municipal. No meu Instagram eu também coloquei o link para baixar na bio. Então, quem estiver assistindo a live e tiver interesse de ler também, é só entrar lá no meu perfil. Na bio tem o link para o e-book. A única diferença é essa, que ele não é um livro físico. Ele é para ser lido no computador, celular ou etc. Olha, a gente tem aqui um recado de Beth Oliose. A Beth Oliose dizendo assim: não sou da família, da sua família, mas vejo uma revivida carreira de minha própria irmã. Fico feliz vendo essa juventude tão apaixonada como outrora, essa paixão pelo balé clássico. É uma história revivida. Então, é um recado de Beth Oliose. Você sabe de quem a Beth Oliose está falando? Desculpa, pode repetir para mim? Eu não li. Não sou da família, mas vejo uma revivida carreira. Isso. E tá, é como se estivesse falando da irmã dela. A minha pergunta para você é essa: você sabe de quem a Beth Oliose está falando? A Beth Oliose já é uma pessoa que eu costumava ver ali pelo teatro, né? A A Beth irmã dela. Oliose, ela está falando da irmã dela, Eleonora Oliose, que foi a primeira brasileira premiada no exterior, no primeiro concurso internacional de Varna, na Bulgária. A dona Eleonora, como nós a chamávamos, né, dona, tia Eleonora, ela que se transformou numa excepcional professora. A dona Eleonora foi convidada pelo governo brasileiro a representar o país no concurso de Varna e saiu de lá com a menção honrosa. Na banca estavam Galina Ulanova, esse concurso premiou anos depois Baryshnikov, Makarova, Nureyev, e isso foi em 1964. O ano passado nós tivemos então 60 anos dessa primeira conquista de uma bailarina brasileira no exterior, Eleonora Oliose, primeira bailarina do Teatro Municipal durante 15 anos, uma carreira fantástica. É uma pessoa que merece também muito estudo, muita atenção. A gente tem, né, a gente tem uma história muito rica. Com certeza, né? E às vezes a gente imagina que quando a gente fala assim, fale um bailarino preferido seu, ou pensa num grande bailarino, a gente não fala tanto dos nomes brasileiros, né? Essas iniciativas são importantes justamente para mudar esse cenário, né? Para que a gente saiba que a gente é tão bom quanto o resto do mundo, né? A gente não está atrás de ninguém. Muito importante mesmo. Fico feliz com o comentário, agora que eu vi aqui. Assim, é uma pena que nós não tenhamos aqui no Brasil a segurança que muitas companhias dão aos seus bailarinos, né? A gente sabe que nem todos podem ser concursados a vida inteira, mas no exterior é muito comum que as companhias deem um suporte financeiro para aqueles que se aposentam, para que eles tenham uma outra carreira, deem início a uma outra carreira. Aqui no Brasil isso deveria acontecer também, mas penso eu que estamos há anos-luz disso ainda, né? Agora, Infelizmente ainda, como você disse, né? Dinheiro sempre é uma questão. Então, enquanto faltar incentivo, vai ser mais complicado que essas coisas aconteçam, né? Por é. parte governamental e etc. Marina, falando de dança, quais os seus balés favoritos? Olha, espera aí. Eu tenho um carinho, assim, eu vou falar mais afetivamente. Eu tenho um carinho muito grande por Copélia, que Ah, assim, muita gente quando fala de balé preferido não fala sobre, né? Mas porque ele é mais caricato, mais alegre, né? Um pouquinho mais curto assim também.
mas foi um dos primeiros que eu pude dançar com o corpo de baile, ainda como estagiária, e que eu já tinha dançado lá na minha cidade, assim, então, tipo, poder dançar de novo depois, para mim foi muito legal. Foi quando eu vi, né, dividir palco com bailarinos mais experientes. Então, e eu adoro a história, adoro balés que envolvem muito, assim, na cena. Eu gosto Você muito, muito de Gisele também. também, Eu, desculpe, você sabia que Copélia, ele é originado de uma história de terror? é, mas eu ouvi falar assim. Eu, Engraçado, né? Mas hoje em dia é tão cômico, né? Que a gente nem Maíra, imagina. não, Se bem acho que que ele tem. a casa do Dr. Copeles acho que daria um bom cenário, né? Eu acho que o balé sempre foi cômico, mas saber dessa origem me deixou muito surpreso também. Porque eu tenho no canal algumas histórias dos balés, né? E eu sempre tenho como convidada uma professora de Tremembé, interior de São Paulo, a Simone Fontes Pato, que é uma grande estudiosa, e falamos então sobre Copélia. E eu fiquei muito chocado quando eu soube da origem desse balé, porque ele é tão engraçado, não é? Uhum. A Sim, gente, sim, divertidíssimo de assistir. depois eu mando para você, caso você queira conhecer um pouco Pode mais. mandar, fiquei interessada. E aí tem Gisele também, no seu gosto. Eu gosto muito de Gisele, porque eu acho que também é outro que envolve muito a trama da história, né? E adoro interpretar as Willis, assim, já dancei bastante, então até que às vezes a gente dança tanto que a gente vai até assim cansando um pouco. Mas eu sempre fui um dos meus preferidos, assim, eu acho que o segundo ato, que é muito etéreo, a gente entrando com um véu ali no palco, eu gosto muito, adoro fazer corpo de baile também, fazer, me sentir parte, sabe? Quando a gente tá ali na diagonal para mandar o Hilarion pro túmulo, a gente, todo mundo na mesma sincronia, todo mundo respirando junto. É Para muito mim é muito bonito, né? bacana. Eu adoro a A, cena da loucura, adoro a Mirta, gosto muito de Gisele. é, a Áurea Hammer, né, que você biografou, ela tem um segundo ato de Gisele que é de uma emoção absurda. Não, escrevendo o e-book, né? Todo mundo me falava muito dela em cena, em Gisele, e em Julieta também, que também marcou bastante a carreira dela. Mas, aliás, no e-book, para quem for ler depois aqui que eu tô divulgando, tem fotos lindíssimas da Áurea dançando Gisele. Tem na cena da loucura, tem no segundo ato também, naquele portê, ela é maravilhosa, incrível. É. E os outros balés? Você gosta de dança contemporânea também? Hoje em dia não tem bailarino que não dance, né? Mas entre você ser, por uma questão profissional, fazer e gostar, tem uma diferença que todo mundo tem direito a não gostar. No seu caso, a dança contemporânea te agrada também? Olha, me agrada sim. Eu gosto tanto de assistir quanto de dançar. Eu acredito assim que eu ainda não tenho explorado tanto quanto eu gostaria dançando. Eu acho que eu ainda poderia me aprimorar mais, né? Porque o balé para mim já é mais orgânico no meu corpo. Eu acho que a dança contemporânea ainda gostaria de dançar mais para poder me aprimorar mais, mas gosto bastante, sim. Uma das coisas que eu dancei lá com o teatro que eu achei bem bacana de contemporâneo foi Macunaíma, né? Que foi composto de forma inédita, né, que a gente dançou a primeira vez, e que falava sobre Brasil, né, Macunaíma é uma obra, né, do modernismo brasileiro, literária, então foi bem bacana, assim, o processo de montagem, né, porque ele consegue ir mais a fundo em cada particularidade de cada bailarino, né, quando a gente monta um balé de repertório, o balé de repertório já está pronto e a gente encaixa o nosso corpo nele. Na dança contemporânea, a dança se encaixa no corpo antes, né? O coreógrafo foi ali montando com a gente a partir do nosso corpo mesmo. Então, eu acho isso uma coisa bem interessante, apesar de ainda não ser o meu maior forte ainda ser o balé clássico mesmo. Mas tenho o desejo de dançar, dançar um pouquinho mais contemporâneo e poder me aprimorar mais. É. Olha, a Beth Oliose está saindo aqui agora, porque já tem um compromisso, mas está te desejando uma linda carreira. Ah, muito obrigada, Beth. Você também é uma das pessoas que eu admiro muito. Um beijo. Obrigada por ter vindo assistir.
E me diga uma coisa, você é uma moça, quais as bailarinas que te inspiram, Marina? E por Olha, quê? oi? Por quê? Quais que te inspiram e por que te inspiram? Olha, eu acredito que na atualidade, eu vou até acabar falando um nome bem genérico, mas eu gosto muito de assistir a Marianela Nunes, né? Eu acho que ela é um Excepcional, né? comediante universal dela, mas é porque eu gosto muito do artístico, assim, sabe? Que parece que, apesar de eu nunca poder ter assistido ela pessoalmente, né? Que chega em você o que ela tá querendo passar com a dança, sabe? Apesar da técnica impecável também, eu É, acredito muito no transpassar de arte, assim. Eu vejo isso muito aqui no Teatro Municipal também. Sou muito fã dos primeiros bailarinos daqui, da Márcia Jaqueline, do Cícero Gomes, da Juliana Valadão, dos que estão agora, né? Os que já passaram também, a Áurea, a Ana, a Cecília, muitas outras pessoas assim que se dedicam, que você consegue sentir o personagem, sabe? E porque tem que ter uma magiazinha assim no palco. Eu acho que é isso que me faz admirar uma bailarina. Quando ela aham. te prende, não só quando ela executa perfeitamente algo, mas quando ela te prende mesmo, assim, você quer assistir, você fica com o olho brilhando ali no sentado, assim. Marianela é espetacular, né? Agora, você, infelizmente, esse momento vai chegar na sua vida, porque chega na vida de todos os bailarinos. Em algum momento você vai ter que parar de dançar. Não é agora, porque você é muito jovem. Você já pensa no que fazer no futuro? Olha, eu penso sim até, né? Porque, como você disse, na nossa profissão depende muito do nosso corpo. Eu espero que demore muito ainda, como você falou, É, ainda tem bastante. Mas eu penso assim, a faculdade foi uma opção, né, para o pós. Então, mesmo que não seja vinculado à dança, talvez, gostaria que fosse também. Mas até mesmo como professora ou historiadora, eu tenho desejo de seguir. Ultimamente, não era uma coisa que eu pensava muito antes, mas que recentemente eu tenho começado a pensar, ver alguns colegas praticando também em dar aulas de dança, mas eu acredito uhum, que para isso é muito importante estudar também, né? Porque a gente acha que, como a gente foi bailarina a vida toda, a gente é completamente apta a dar aula de dança. Mas assim como a gente aprende lá na licenciatura de História, por exemplo, a gente sabe que ensinar é um processo e que ele é muito difícil. Então a gente tem que aprender a ensinar também, né? Apesar de que a gente nunca aprende por completo, a gente vai aprendendo o tempo todo. Então eu penso no futuro, porque assim, como eu disse, né? Se eu estou tentando manter viva, né, a dança através da memória, por livros ou outras coisas, ensinar pessoas a dançarem também talvez seja algo muito legal. Mas ainda tô caminhando aí para pensar e começar a procurar coisas do tipo. uhum. Estou A me concentrando coreografia te, mais agora em dançar mesmo. é, a coreografia te interessa? A coreografia, não sei. Porque eu acho que também tem muito de criatividade, né? Eu ainda nunca. Isso é uma coisa que eu nunca tentei. Dar aula eu já dei algumas vezes, assim, substituindo ou coisa do tipo. Mas coreografar nunca coreografei. Então é uma coisa que eu não pensei ainda. Mas quem sabe? É. Então, e voltando a esse trabalho como historiadora, né, a gente todas as companhias de dança, todas as companhias de dança do mundo que duram muitos anos, elas duram porque muitos bailarinos passaram por elas, né? E seria muito importante o registro dessas pessoas, né? Então, assim, quando você fala em registrar as pessoas incríveis que ocupam os primeiros lugares, os primeiros papéis, os primeiros postos, tem também aqueles que não ocupam esses lugares, e também sem essas pessoas, nenhum espetáculo existiria, né? O seu olhar se dirige também para esses bailarinos do corpo de baile, os chamados corifeus que fazem os pequenos solos. Isso te atrai também, contar a história dessas pessoas?
Olha, isso me atrai muito, até porque na maioria das vezes é o papel que eu faço lá no teatro mesmo, é o do corpo de baile. E hoje mesmo a gente estamos ensaiando o Lago dos Cisnes, né? E os próprios ensaiadores, eles sempre falam que o que carrega um balé é o corpo de baile, né? E o que carrega a companhia também é o corpo de baile. Porque se tiver só o solista, só o primeiro bailarino, não tem balé, porque ele não pode dançar sozinho. Então, eu acredito que realmente essa valorização é muito importante, é algo que tem que começar a ser visto. Então, eu ficaria muito feliz em também falar desse tipo de coisa, porque a companhia, o que faz com que ela seja profissional é justamente que o todo da companhia seja de bons bailarinos. Então, a gente Uhum. tem que se preocupar muito com isso. E só que assim, é um pouco da demanda também, né? Porque aí o que muitas vezes a gente acaba consumindo é em relação, procurando saber sobre, né? O que as pessoas procuram saber sobre é sobre o primeiro bailarino, a pessoa que fez a Odete, a pessoa que fez a Gisele, a pessoa que fez o primeiro papel. E Uhum. acaba pensando, nossa, mas qual será a carreira daquela menina que tá lá na última fila do corpo de baile? Porque ela também tem uma carreira brilhante e trabalha tanto quanto, né? Tem que desenvolver técnica e artístico tanto quanto as primeiras bailarinas. É só uma questão de ocupar papéis diferentes, mas a importância delas, para mim, eu sou muito defensora assim, do corpo de baile, porque eu acredito que a importância delas é a mesma para uma companhia profissional, né? Sim, nós perdemos uma grande professora que foi da Maria Helena há pouco tempo. Eu me esqueci o nome dela agora, você se lembra? Há pouco tempo, Faleceu há alguns meses. nossa, não sei. Enfim, é, eu acredito que você conheça, mas é porque a gente não vem à memória. E quando o Bolshoi esteve aqui, já tem alguns anos, né? Ela disse assim: eu vim para ver o corpo de baile, não vim para ver os primeiros bailarinos, porque na verdade o primeiro bailarino ele tem a obrigação de fazer tudo que a técnica pede, né? Ele é um primeiro bailarino, tem que fazer. A gente pode gostar muito, aplaudir, é o nosso papel de espectador, mas aquele primeiro bailarino ele não faz mais que obrigação de fazer aquilo que está ali registrado nos livros, né? Durante séculos até. Agora, um corpo de baile homogêneo, onde todos os corpos pareçam um só, isso não é fácil, não é? Aí essa professora disse: eu vim para ver o corpo de baile. É muito bonito isso. E Sim. tem a ver com As o que você pessoas não falou, têm porque cada um. dimensão, né, do quanto é difícil fazer tudo igual, seguir fila, ficar em pose, todo mundo igualzinho, né? Às vezes, porque assim, justamente porque parece ser tão sutil, tão fácil, esse é o motivo de ser difícil, né? Da gente É. fazer um grande esforço e ainda assim fazer parecer fácil a ponto do público se encantar assistindo. Isso é um papel muito importante mesmo, por isso que o corpo de baile é tão importante. Uhum. Marina, nosso tempo aqui está chegando ao fim, infelizmente. Você adiantaria sobre quem você vai escrever agora ou não? Segredo. Não, por enquanto ainda não tenho. Para dizer a verdade, ainda depois desse da aula provavelmente vou focar agora em terminar a faculdade, mas se aparecer algum outro convite, eu estarei sempre à disposição. Uhum. Olha, você é uma pessoa muito simpática, muito agradável. Eu quero agradecer a sua participação mais uma vez, lhe dar os parabéns, torcer para que você continue nesse caminho de registrar histórias, seja de uma primeira bailarina, de uma bailarina que dance na última fila do corpo de baile. Todas essas pessoas são importantes para a dança. Então, parabéns, que isso continue, que você tenha muito sucesso nas suas carreiras, porque não é uma só, né? Parabéns, tá? Com certeza. Muito obrigada, né, pelo convite, pelas palavras e também eu te desejo parabéns do mesmo jeito, porque a sua iniciativa, né, com o canal e com fazendo lives com essas pessoas é mais uma forma de ajudar na relevância da história da dança no Brasil e no mundo todo. E essas iniciativas são muito importantes. Então, fico feliz de poder estar fazendo parte hoje. Obrigada. Obrigado. Ó, vamos encerrar aqui com a sua mãe. Parabéns, Marina, sempre fazendo história, é isso mesmo.
Marina, um beijo para você, viu? Tudo de bom. Tchau, tchau.